Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra tem poetas, que a escrita os formou. Os seres que aqui contemplam o que outrora os consagrou. De poeta para poeta, as palavras soam como os ventos da rua do sol e da lua. O destino quis que Carvalho Júnior desse uma nova roupagem no ensino da escola que tem o nome de Gonçalves Dias. E ele dizia que queria compartilhar esse alimento com a cidade como um todo, o alunado, os leitores, os apreciadores da boa literatura. O amor infinito das mulheres de Carvalho vai além das simples palavras. Simbolizam a ternura no seio familiar. Mas no peito do jovem professor, ativista cultural e gestor público, pulsava também a paixão pelo futebol. O que ele fazia? Ele vivia para a família, ele vivia para o trabalho, para a poesia e o time dele do coração, que é o Corinthians. Por toda a vida. Ele é uma lenda. Podemos dizer que ele é um dos filhos de Caxias. Mas como nasce um poeta? Não existe explicação. A inspiração pode surgir em meio a um fervilhão nos grandes centros ou no alto de uma simples ladeira de pedra. O meu pai, eu acho que ele puxou muito o meu pai, né? Meu pai foi um menino pobre do interior, aprendeu a ler e escrever já adulto e ele era fãzão do avô, né? E a inteligência dele puxou muito a meu pai, sabe? Começou a ir para a escola de pé, comprei uma bicicleta, depois da bicicleta eu comprei uma motinha pop, depois da pop eu comprei uma Bros, aí vai melhorando as coisas, né? Nem tudo são flores, já dizia o autor do Homem Tijubina e outras cipuadas entre as folhagens da malícia. Algo que seu pai literário sabia muito bem. Eu lembro bem que ele dizia que eu era uma espécie de pai acadêmico dele, né? Porque ele possuía esse apego mesmo, no sentido de sempre conversar comigo, frequentar a minha casa, pedir alguns aconselhamentos em alguns aspectos. Foi ainda na pré-adolescência que Carvalho Júnior se encantou com a poesia. E como não se encantar com alguém que foi na contramão do dito normal para a idade? Seria uma dança dos dísticos? Viveu isso da forma mais veloz possível, como se tivesse que cumprir isso no tempo que era o tempo dele. O destino parece cruel. Trouxe uma realidade difícil de aceitar. Mas como explicar o que aconteceu no dia 30 de março de 2021? Data essa que o trem da vida material do promissor poeta contemporâneo caxiense Carvalho Júnior parou. Na sua última estação aqui na Terra, mas deixou um legado que vai além do intamanhável. Carvalho Júnior nasceu no dia 4 de outubro de 1985. Eu criei ele com muito sacrifício, com uma dificuldade, mas com muito amor, né? E ele sempre foi assim, um menino muito, muito especial. Ele aprendeu a ler e a escrever com 2 anos e meio. Aí nós moramos, nós casamos aqui, fomos lá para o interior do Paraná, Malícia, igual tempo para Aldeias Altas. Aí nós embora para cá porque ele era muito sabido. Com 5 anos ele foi fazer um teste para passar para a 1ª série e ele passou para a 2ª série. E super especial ele. Eu temia muito não criar ele, porque as pessoas dizem que a gente não cria uma pessoa muito especial, né? Mas no mundo ele não tem um inimigo, sabe? Tudo dele foi muito especial mesmo, sabe? Ele começou cantando, né? Ele cantava, mas não deu para ele cantar, né? Aí depois ele começou a ler, tudo por conta, né? Ler livros, aí ele começou a fazer poemas, tudo dele mesmo. Nunca ele teve assim um mestre, uma pessoa que incentivasse, não. As coisas dele eram dele mesmo. Né? E aí foi dando certo, e ele viajando.
Ele viajou quase o mundo inteiro, né? Nossa história começou numa feira de livros. Encontrei Carvalho Júnior indo lançar o seu livro em uma feira aqui da cidade, Literarte. E nos conhecemos, foi o lançamento do primeiro livro dele, Mulheres de Carvalho. E daí, passamos alguns meses, nos reencontramos na Asleama. E Carvalho Júnior estava articulando, já nesse momento, com o professor Passinho e demais acadêmicos, já a posse desses membros. Então, nesse momento, eu fui convidada e reencontrei Carvalho Júnior. E daí nós passamos a ter um contato mais próximo. E nesse momento, no decorrer dessa história toda, da academia e tudo, nós fomos nos conhecendo e iniciamos um relacionamento. O naufrágio do muro é o vermos como tal. O muro, antes que se o edifique, e o muro a edificar sem muro, já o é. O relevo do muro é ignorar-se. Seu desastre é estar com o ar que lhe degrada o puro. O puro, puro. O vocábulo corrompe o muro. Ele disse que ficou tão encantado com o poema, a maneira como eu falei do poema, e gravou o nome Carlos Drummond de Andrade. E gravou o poema, o nome do autor, Carlos Drummond de Andrade. E ele disse depois que naquele momento ele pensou o seguinte: é nesse lugar que eu quero estar, escrevendo, lendo, escrevendo a palavra na condição de arte. Eu conheci o Carvalho Júnior na condição de meu aluno na universidade, no SESC UEMA. Ele era sempre aquele aluno muito atento às aulas, ficava absorvendo tudo que estava sendo estabelecido como conteúdo. Era aquele aluno também curioso, que perguntava quando tinha dúvidas. E aquilo despertou a minha curiosidade, ao ver exatamente o quanto ele possuía a gana de aprender, né? E a partir daí eu fui observando também que ele, em algumas aulas, começava a produzir alguns poemas, às vezes homenageando alguns professores. E conheci, ele era ainda quase um garoto, por volta de 18 anos, 18, 19 anos, mas muito maduro, no sentido de ser aquele jovem muito consciente do poder que o conhecimento tem na vida das pessoas. Tijumenta, Tijo sapiens. A linhagem tijubínica maravilhosa se espalhará por todos os planetas que não esquecerem como se fiam os tecidos de inventar. Aí ele começou já a viajar, né? Viajar, ele tinha um sonho que era participar do Domingão do Faustão, aquelas coisas, né? Mas eu acho que ele fez até mais, né? Porque ele viajou muito, né? E o livro, quando ele pedia aquela quantidade de livro, já estava tudo vendido. Já estava tudo, né? Tudo que ele fazia era bem feito, né? Com amor, com carinho, né? Com dedicação. Então ele tinha essa característica. Ele era ativista literário, um ativista cultural no gênero artístico e criativo da literatura. Nos saraus, nas edições da Pele da Palavra, havia declamação, e cada edição homenageava um, dois ou três ou mais poetas locais e poetas de nível nacional, como o próprio Salgado Maranhão. Então, assim, nossa história é uma história de dois educadores, né? Isso, o Carvalho Júnior conheci sempre como escritor, sempre gostando de poesia e muito família. Essas duas filhas para ele
foi assim um presente fantástico, porque ele tinha sempre aquela brincadeira. Nossa, o livro eu escrevi Mulheres de Carvalho, mas as mulheres do Carvalho agora são essas. Eu pedia para Deus sempre mulheres, e aí ele me deu filhas mulheres, me deu mulheres, eu tenho a mãe, então eu sou arrodeada de mulheres. E ele brincava o tempo todo, porque Carvalho era extremamente brincalhão. Ele era assim, ele falava com a gente de maneiras carinhosas. Quando eu e a Camila brigavam, poucas vezes, ele pegava uma blusa dele e botava as duas juntas pra gente entender. Quando a gente ia dormir, a gente falava assim dessas coisas, como nosso amor por ele e ele para a gente não tinha final. Era intamanhável, que nem o poema dele, que foi inspirado em nós. Ainda virá a invasão dos lagartos multiversicos, cecileônicos, lorcavalescos, saramagostes. O mundo é um chicote arco-vertebrado em anomalias, a cauda amputada de um calango achincalhando a nossa mãe. Eu não consegui fazer nada naquele dia, pensando na transitoriedade da vida, como assimilar isso, só pensava nas filhas dele, como seria difícil para Josi. No momento em que a perda dele foi confirmada, todos nós tivemos um grande susto, porque a imagem que eu tinha do Carvalho Júnior era de um homem jovem, um homem sempre cheio de muita energia, e como estávamos todos isolados na época em que ocorreu o falecimento, então as notícias não chegavam ali de uma forma rápida, nós não soubemos assistir de uma forma rápida acerca disso. E aí quando as notícias eram alvissareiras, no sentido de dizer que ele estava melhorando, que ele estava praticamente retornando à normalidade em termos de saúde, aconteceu o falecimento e deixou a todos nós meio que sem chão. Eu acho que nós temos uma validade de vida, Mas de homem, pai, tudo na vida ele é 100%. Ele disse para a funcionária dele, olha, cuida das minhas filhas que eu não vou voltar. Aí eu fui lá e falei com ele, meu filho, você está livre da Covid, o médico falou para nós, você está livre da Covid. Meu filho, vai para casa. Nós já tínhamos comprado colchão especial, contratado aquele negócio de oxigênio para trazer para casa, você vai para casa e vê assim, Ele passou a manhã toda conversando com o médico, através da escrita. Ele escrevia tudo corretamente. Quando eu cheguei lá, ele colocou que estava sem expectativa, colocou que, primeira frase que ele colocou, eu amo vocês. Carvalho Júnior é um mastro no céu literário caxiense, maranhense e brasileiro. São meus todos os versos já cantados. A flor, a rua, as músicas da infância, o líquido momento e os azulados horizontes perdidos na distância. Intacto, me revejo nos 1000 lados de um só poema, nas lâminas da estância. Circulam as memórias e a substância de palavras, de gestos isolados. Nós estamos aqui lidando tanto com a obra dele que é uma ausência que está sendo preenchida da forma mais positiva possível. Ele estabelecia um sonho, estabelecia um plano de realização e ele não desistia, por mais dificuldades. E publicar livro era sempre foi, eu acho que sempre será, na verdade, uma dificuldade. Mas ele não se deixava abater, Ele criava rifas, ele buscava os amigos para serem colaboradores e com isso ele foi lançando seus primeiros livros. Da determinação dele, da força daquela palavra, um dia eu serei membro desta casa. O seu ingresso na casa de Coelho Neto, a Academia Caxiense de Letras, enriqueceu o seu corpo acadêmico, porque
Ali estava um homem ativista, cultural, no gênero da literatura. Uma folha de uma árvore qualquer dançava na corrente de águas. Flutuávamos, o rio e eu, um no silêncio do outro, até o instante em que mergulhamos no voo de segredos dos silvos de um pássaro de nome não revelado. O rio e eu, Carvalho Júnior. Antes do seu falecimento, ele já era alguém reconhecido aqui em Caxias como um grande escritor, mas em qualquer lugar que eu estivesse e ele me visse, ele fazia questão de ressaltar a minha presença e de mostrar a gratidão que ele possuía por tudo aquilo que nós construímos lá no início. Isto é Caxias. Carvalho Júnior vive em nós, vive nos ares e principalmente como um astro no céu literário da nossa cidade, o céu literário caxiense. Estendem-se todos os clarões das penas do Guainumbi, quando se movem teus lábios no terreiro do pensamento. Índios atravessam riachos, um flautim de fogo e pássaros toca o cálice da flor de malícia. Para mim foi muita honra que Deus me deu de ter convivido com ele esses 35 anos. Só orgulho, só alegria. Nunca ele me decepcionou em nada. Até o meu nome, o nome dele é o meu, mas estamos tocando a vida, vamos chegar a um final até isso, com fé em Deus. Onde ele estiver, ele está ajudando nós, com certeza. Com certeza. Quando eu olho para uma foto dele, meu coração fica bem triste, então eu não falo nada, só para não me abalar, porque o papai ia querer que eu seguisse em frente. A gente não pode ficar triste, mesmo com a perda dele, que seja bastante lamentável, porque ele não quer ver a gente chorando, ele quer ver a gente feliz, seguindo com a vida. Hoje nos faz muita falta, porque ele era muito presente dentro de casa. Ele era aquela pessoa muito barulhenta mesmo. Ele gostava de conversar, de falar alto, de falar o cotidiano, o que acontecia na rua. Quando ele chegava do trabalho, ele gostava de socializar. Ele sempre dizia poesia e afeto. Isso ele tinha como um lema na vida dele. A gente fica muito triste que a gente perdeu ele, mas ao mesmo tempo estamos felizes que ele nos acompanha, ele está cuidando da gente, ele está nos protegendo. Não podemos vê-lo, mas ele pode nos ver. Ter um filho ilustre, né? Eu sou uma simples verdureira, o pai dele é um simples açougueiro, né? Então acho que nós temos muito a agradecer ao Carvalho por tudo aquilo que ele construiu na cultura da nossa cidade. Brilhando sobre nós com a sua obra que é e será perpétua em nosso conhecimento. Carvalho Júnior para sempre. Por toda a eternidade. Carvalho Júnior para sempre presente. São meus também os líricos sapatos de Rimbaud, e no fundo dos meus atos canta a doçura triste de bandeira. Drummond me empresta sempre o seu bigode, com Neruda meu pobre verso explode, e as borboletas dançam na algibeira. O aluno José Paulo Paes, viva o Dia Nacional do Livro. Abre a dormideira, sibila no olho, um canário, chuva na ladeira. À noite ouve atenta a saracura do brejo, estrelas no ninho.